Boa tarde, pessoal, tudo certo? Vamos começar nossa aula. Bom, seguinte, essa aula aqui, o objetivo dela é introduzir o Illustrator para vocês, tá? Eu vou explicar algumas teorias, vou falar um pouco sobre o que é o Illustrator. Não vou chegar na parte prática de interface do aplicativo ainda, tá? A ideia aqui é falar mais a teoria, introduzir mesmo o software para vocês, com informações que nós utilizaremos lá na frente nas próximas aulas, beleza? Ok, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de explicar o que é um design, né? Seguinte, um design ele é nada mais nada menos do que criar, construir, né? Planejar algo, criar, construir algo, tá? Necessariamente esse algo tem que ser inovador? Não, tá? Vou explicar mais pra frente, mas eu gostaria de começar já dizendo isso no início, porque design é exatamente o foco dessa ferramenta, tá? O Illustrator, ele é um software para criação de ilustrações, tá bom? Ele é um software que é desenvolvido e comercializado por uma empresa chamada Adobe, por isso que nessa imagem que vocês estão vendo na minha área de trabalho é a logo, né? O ícone do Illustrator é AI, A de Adobe e de Illustrator, tá bom? Adobe Illustrator. E, bom, a função desse software, como eu disse anteriormente, ele permite que nós criemos designs e ilustrações. O que seria isso? Basicamente, com ele nós podemos criar logos, panfletos, banners, postagem para rede social. Podemos criar várias coisas, como cartão de visita também, né? Enfim, todo tipo de design a gente pode estar mexendo aqui através do Illustrator, beleza? Ele é um software muito parecido com o Photoshop, ok? Só que eles têm suas diferenças. Como eu disse para vocês, o Illustrator ele serve para criação de imagens. O Photoshop ele é um software para edição de imagens, ok? Tem suas diferenças, tem outras diferenças também, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Só saibam que são softwares diferentes, ok? E, enfim, então já sabemos o que é o Illustrator, já sabemos o que é um design, show de bola. Agora eu vou entrar um pouco nas partes teóricas, tá? Que são assuntos que nós utilizaremos mais pra frente e vai ser de extrema serventia para que vocês entendam todo o conteúdo a seguir, ok? Eu vou começar falando sobre identidade visual. Identidade visual, primeiramente, imaginem que eu, Richard, eu não tenho CPF, eu não tenho RG, eu não tenho rosto e eu ando sempre com uma roupa 100% preta e larga, tá? Ou seja, não tem de maneira alguma como se referir a mim, tá? Não tem como você falar, aquele fulano. Mas que fulano? Claro, aí você pode apelar para estereótipos atrelados a mim, para me identificar, mas enfim, eu digo não tenho uma identificação fixa e direta, tá bom? Imaginem isso. E aí eu te encontro na rua, você dá de cara com esse ser que eu acabei de descrever para vocês na rua. Primeiramente, obviamente, você vai ficar assustado, né? Porque com essa aparência não deve ser algo fácil de dar de frente assim, do nada. Mas tirando esse porém, como você vai se referir a mim? Entendeu? Como você vai me chamar? Não tem como. Como você vai me identificar? Como eu vou me identificar para você? Esse é o porém. Eu não tenho nada que me difere, que me identifica, tá? Agora pense nesse exemplo numa empresa. Pense que uma empresa não tem nome, não tem logo, não tem nada, tá? Como você vai se referir a essa empresa? Como você diria que você quer uma Coca-Cola se a Coca-Cola não se chamasse Coca-Cola, não tivesse nome e também não tivesse logo, não tivesse nada, não tivesse a garrafa padronizada? Como que você ia chegar no mercado e pedir, eu quero uma Coca? Entendeu? Pensando nisso,
a identidade visual é tudo aquilo que uma empresa atribui visualmente, claro, a ela. Então, vamos focar nas cores, tá? Porque as cores são o principal princípio, né? A principal coisa que as empresas atrelam às suas marcas. Vocês querem um exemplo? McDonald's, tá? Fast food. Se você está andando com a sua família de carro e tal, está viajando, você vê aquela placa gigante com um fundo vermelho e um M amarelo, né? Os famosos Golden Rings. Automaticamente você sabe que aquilo ali é um McDonald's ou que tem um McDonald's por perto. Ok? Por quê? Porque essa empresa, McDonald's, eles atrelaram, né? Atribuíram as cores vermelho e amarelo a eles. Então, quando a gente vê um padrão visual com formas específicas nas cores específicas, a gente já consegue atrelar aquilo a determinada marca. Isso graças as cores e os símbolos e tal, a gente consegue lembrar, saber que aquilo é tal marca. Isso é uma identidade visual, é isso que caracteriza a marca visualmente no mercado, tá bom? Se vocês forem parar para pensar, seguindo o exemplo do McDonald's ainda, o copo de refrigerante deles é branco e amarelo e vermelho. A caixa dos lanches, branco, amarelo e vermelho. A logo, branco, amarelo e vermelho. Certo? Em todo canto eles têm a mesma paleta de cores. Às vezes tem preto também, às vezes tem uma cor ali, outra aqui, mas as principais são essas três: branco, amarelo e vermelho. Ou a gente pode afunilar ainda mais e dizer que as cores principais são amarelo e vermelho, porque as cores branco e preto elas são basicamente cores neutras e elas estão ali no meio só para dar destaque, tá? Então essa empresa ela criou uma identidade visual com as cores vermelho e amarelo, ok? Certo? Vamos continuar então. Eu quero agora falar com vocês um pouco sobre algo que a gente vai utilizar no Illustrator, tá bom? Dessa vez eu vou estar abrindo o meu software, vou colocar ele para abrir aqui, enquanto eu vou falando algumas coisas para vocês. Essa é a tela de carregamento dele, ok? É bem bonita, né? Remete bastante a design, como vocês podem ver. E ela está inicializando. Ele é um software relativamente... ele não é nem muito pesado, nem muito leve, tá? Por ser uma ferramenta de desenvolvimento, já é de se esperar que ela não seja muito leve, tá? Mas eu ainda considero ele mais leve assim do que o Photoshop, tá? O Photoshop demora muito mais para abrir. Enfim, eu disse que não ia chegar na interface do aplicativo, mas eu acho que é melhor a gente chegar pelo menos nessa tela inicial aqui, para que a gente possa entender melhor o que eu vou falar agora, tá? Lembrando, eu vou usar agora a interface do aplicativo apenas para introduzir o que eu quero dizer para vocês na aula de hoje, tá? Eu não vou explicar o que é tal coisa, o que é aquilo, o que é tal ferramenta, como faz isso, como faz aquilo, não. Eu quero apenas introduzir o software para vocês, então vamos com calma, nas próximas aulas eu explico o que for necessário, tá? Eu vou falar com vocês sobre modos de cores, tá? O que são modos de cores? Nós temos dois modos de cores no Illustrator. Onde essas opções se encontram? Eu vou vir aqui para criar um projeto novo e ele traz uma telinha para mim de configuração, tá? Do preset. E aqui embaixo, em opções avançadas, eu tenho Color Mode. Se eu clico aqui, eu tenho RGB Color e CMYK Color. Eu vou começar explicando o que é o CMYK Color, ou CMYK, sei lá, tanto faz a forma, né, na qual você queira chamar. Primeiro que essa sigla CMYK significa ciano, magenta, yellow e black, tá? São 4 cores. E quem já mexeu com impressora, já trocou cartucho, já instalou impressora, já verificou níveis de tinta na impressora, já deve ter visto uma combinação parecida com essa. Por quê? Essas 4 cores, elas são as cores que compõem as tintas disponíveis dentro de uma impressora. A partir da mistura dessas tintas, a impressora consegue imprimir
os documentos enviados, tá? Seguindo essa lógica, o modo de cor CMYK ele é nada mais nada menos do que um modo de cor onde ele vai otimizar as cores do seu design para que ele seja impresso futuramente. Então, quando a gente usa ele, quando a gente vai fazer um design que será impresso, por exemplo, um panfleto, um cartão de visita, um banner e por aí vai. Vai mandar imprimir o projeto em algum momento? Então, utiliza o modo de cor CMYK. Okay? Ele vai otimizar as cores presentes no projeto para que ele saia ali com as cores mais fiéis ao design. Ok? Só explicando um pouco mais mesmo sobre essa parte de CMYK. Então, CMYK são as cores aí, né, que nós temos dentro da impressora, como eu disse anteriormente, e ela forma as cores necessárias, forma as demais cores, através da mistura dessas 4 cores que eu falei para vocês. Ou melhor dizendo, tem impressoras que tem 2 cartuchos, né? Tem o cartucho colorido e o cartucho preto. Geralmente é assim no padrão. Dentro do cartucho colorido é onde nós temos ciano, que é um tomzinho de azul bem claro, bem parecido com esse aqui do fundo, ó, tá? Que vocês estão vendo. Esse aqui é mais esverdeado, mas enfim, é mais puxado por essa cor. É o ciano, o magenta e o amarelo. Tá? Dentro do cartucho colorido da impressora nós temos essas 3 cores e nós temos um cartucho à parte, que é o cartucho preto, tá bom? Quando a gente mistura o ciano com o amarelo, a gente tem verde. Quando a gente mistura o amarelo com o magenta, a gente tem vermelho. E quando a gente mistura o magenta com o azul, nós temos roxo. E quando misturamos essas 3, nós temos a cor preta, tá bom? Então, fazendo essas misturas e tal, a gente consegue outros tons de tinta. Tá? Adicionando um pouquinho de um aqui, um pouquinho de outro ali, fazendo umas misturas e tal, a gente vai conseguindo vários tons e é assim que a impressora faz para imprimir os documentos. Beleza? Então, resumindo, modo de cor CMYK ele é utilizado quando você vai imprimir um projeto, tá bom? Lembrando novamente que eu ainda não vou explicar a interface, não vou explicar nada disso, porque não é aonde eu quero chegar ainda. O próximo modo de cor que vocês têm aqui é o RGB Color. O RGB Color, diferente do CMYK, ele só tem 3 cores, que é Red, Green, Blue, vermelho, verde, azul, tá? Isso aqui todo mundo deve conhecer, né? RGB, porque tem em todo canto. Geralmente é o padrão de cores aí que nós temos naqueles LEDs, no computador gamer, em mouse, teclado, RGB, né? Red, Green, Blue. E basicamente, dentro do Illustrator aqui, utilizando esse modo de cor, o modo de cor RGB ele é específico para otimização das cores para um projeto que não será impresso. É um projeto que vai ficar apenas nos dispositivos digitais. Ou seja, eu vou fazer um post para o Instagram, vou fazer uma logo, vou fazer um cartão de visita interativo. Eu não vou mandar imprimir essas coisas. Então, como isso vai ficar apenas na tela de um dispositivo, eu vou utilizar o modo de cor RGB, que vai otimizar tudo para ficar bonitinho ali e com as cores mais fiéis ao meu design. Ok? Essa é a diferença entre eles. O RGB, Red, Green, Blue, fazendo as misturas. Verde com azul eu tenho ciano, tenho azul clarinho. Vermelho com azul eu tenho um magenta, um rosa. E vermelho com verde eu tenho amarelo. E misturando os 3 eu tenho a cor branca. Tá? Eu estou olhando meio para baixo, porque eu tenho uma colinha, tá? Mas enfim. Beleza, esses são os modos de cor, tá? Eu vou criar um projeto aqui, porque agora eu vou falar sobre mais uma coisa que é chamado Pantone. O que é o Pantone? Pan, vários, tone, tons, ou seja, vários tons. Pantone, ok? Aonde que eu encontro isso no Illustrator? No Illustrator está presente aqui, ó, quando eu vou selecionar a cor, tá? O que eu tenho aqui? Vários tons de várias cores diferentes, olha só. Quero um vermelho, mas não quero um vermelho tão vivo, então puxo mais para baixo, tá? Eu consigo um vermelho um pouco mais claro, um vermelho mais escuro, bem mais para baixo. Ou seja, eu tenho vários tons de vermelho disponíveis no meu Color Picker, né? Que seria o meu seletor de cores. Isso é o Pantone. Quem já foi também em casa de tinta para comprar tinta, obviamente, já deve ter visto aqueles catálogos, né, que eles abrem assim, tem um monte de tinta, tem tom de azul que eu nem sabia que existia, tá tudo lá. E uma outra característica desse Pantone, é o seguinte, olhem só, aqui ó,
se vocês forem ver, reparem nessa parte aqui, conforme eu vou mudando aqui essa bolinha de seleção, aquele código ali embaixo ele vai mudando junto. Se eu mudar aqui também, ó, ele vai mudando tudo, tá? O hashtag indica que vai iniciar um código e os números e as letras na frente indicam o código respectivo a tal cor. Esse código ele é diretamente atrelado a uma cor, ou seja, esse amarelo no qual eu selecionei aqui, o código dele é FFF800. O código da cor preta é hashtag 000,000. Foi? 6 zeros? São 6 zeros, tá? O código da cor branca é hashtag FFFFF, 6 Fs, tá? Sempre vai ser um código hexadecimal, sempre vão ter 6 caracteres, tá? Isso caracteriza um Pantone e ele está presente no Illustrator. Aqui é onde a gente mais vai ver ele no seletor de cores, tá? Isso quer dizer que se eu vier aqui, e colocar paleta de cores, vou fechar essas abas aqui. Tem aqui até um site da Adobe que eu gosto bastante para pegar algumas paletas de cores. Fecha esse negócio. Deixa eu ver. Olha só. Se eu precisar por paleta de cores, eu posso fazer aqui o tom de cor que eu quero, né, nesse seletor aqui. Tá? Eu vou fazendo a paleta que eu quiser. E aí, ó, ele vai deixando os códigos para mim. Então, se eu estava procurando na internet e vi essa cor aqui, achei show de bola. Eu vou lá, copio o código dela, dou um Ctrl C, venho no Illustrator e colo aqui. Dou um Ctrl V, dou um Enter. Olha lá, a cor está selecionada. Tá vendo? Então, isso é muito legal. É muito bom saber disso para quando a gente for fazer um projeto, tá? Mais para frente a gente vai fazer um projeto aí com os designs, as cores, a paleta de cores certinho, e aí você, para não ter que ficar procurando a cor aqui no Color Picker toda vez, o mesmo tom, que dá divergência, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas é difícil chegar no mesmo tom que estava antes, tá vendo? Então, por conta disso a gente, olha só, acho que eu cheguei, que estava aqui no final, né? Não é difícil também, mas enfim. Então é para isso que nós temos os códigos, porque o código está diretamente atrelado a X cor, tá bom? E por fim nós temos os tons de cinza. Os tons de cinza, eu vou até pegar uma imagem aqui, tons de cinza. Espero que não apareça o filme, não é o filme que nós queremos assistir, eu só queria uma imagem parecida com essa. Os tons de cinza, eu tenho um exemplo muito simples para dar para vocês, que é o seguinte: imagine que você tem um potinho de guache, aquela tinta que cai na roupa, dá para limpar, né? Preto. Se eu pegar outro potinho de guache branco e for adicionando ali dentro, ele vai ficando cada vez mais claro, certo? Então, potinho preto, vou colocando branco, ele vai ficando cinza, certo? Vai clareando, até que chega um momento que ele fica claro e fica branco, tá? Isso são os tons de cinza, nós também vamos utilizar isso aí no Illustrator, tá? Dá para utilizar isso aí e também está ali dentro desse conceito de explicação de cores que eu estou dando para vocês. Para finalizar, eu vou só explicar o que é um bitmap e vetor, tá? Bitmap e vetor. Eu gosto dessas duas imagens aqui para dar esses exemplos, tá? Essa é muito pequena, eu gostaria de uma maior. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas essa imagem está muito feia. Vou deixar ela aqui assim mesmo. O bitmap é uma imagem que é formada por pixels, tá? O que é um pixel? Um pixel é o menor elemento ao qual nós podemos atribuir uma cor, tá? Tá difícil de falar hoje. Atribuir uma cor. Então aqui, como vocês podem ver, ó, essa da direita é completamente formada por pixels. Vários quadradinhos, tá vendo? Olha só quanto quadradinho. Um de cada cor ali, vários tons de azul e tal. Todo feito por quadradinhos. Qual que é o problema do bitmap? O bitmap, quando você dá zoom nele, ele fica feio, tá? Porque olha só, dá pra ver os detalhes aqui da curva, tá vendo? E esses detalhes, eles são realçados quando você aumenta, né, amplia a imagem, o que deixa ela feia, tá? Já o vetor, ele é composto por linhas, pequenas linhazinhas. Isso faz com que esse problema aqui, né, da nitidez, da falta de nitidez do bitmap, não aconteça, tá? A gente vai estar trabalhando muito com essa parte de vetor e bitmap,
porque, por exemplo, na primeira aula eu vou ensinar vocês a como vetorizar na primeira não, né? Na segunda aula, perdão. Eu vou ensinar vocês a como vetorizar uma imagem, tá? Por quê? Porque quando se fala de design, a gente quer a maior qualidade possível. Eu não quero que o meu design, a minha arte, fique feia, tá? Então, geralmente a gente acaba ali vetorizando alguma coisa para que ela fique com uma nitidez mais interessante, mais bacana de se apresentar para um cliente, tá? Mas basicamente a diferença entre a composição de um vetor e um bitmap é essa. O vetor é feito por linhas, o bitmap é composto por pixels, que são os menores elementos aos quais nós podemos atribuir uma cor, tá? E o problema do bitmap é que quando você amplia ele fica todo feio ali, né? Olha só, acho que nessa imagem aqui dá pra ver. Não dá pra ver muito bem. Aqui dá, olha só. Tá vendo? Parece que eu tô sem óculos. Aqui essa imagem da esquerda, ó. Eles estão do mesmo tamanho, na mesma proporção. Olha como esse Mickey está embaçado, tá vendo? E esse daqui tá bem nítido. As cores estão bonitas, bem vivas, olha só. Os traços você consegue enxergar perfeitamente. E esse aqui parece que está embaçado, tá? Essa é a diferença entre os dois. Quando a gente for fazer no Illustrator mesmo, vocês verão nitidamente a diferença gritante que nós temos entre um e outro, tá? Os bitmaps são interessantes porque eles são assim, estão presentes em todo canto. Então, se eu for baixar essa imagem aqui, provavelmente essa imagem virá como PNG ou como JPEG, tá? E quando a gente salva essas imagens nessas extensões de imagem padrão, que são JPEG, PNG, né, em sua maioria, elas acabam convertendo automaticamente a imagem para bitmap, tá? Isso faz com que, mesmo que a imagem esteja vetorizada, ela perde qualidade, porque eu tenho um vetor aqui, eu salvei esse projeto vetorizado como PNG ou JPEG, automaticamente ele se torna um bitmap, tá? Essa conversão é feita automaticamente pela extensão de arquivo. Então, quando a gente for trabalhar com vetorização, eu vou explicar para vocês como que faz para poder manter a qualidade do vetor, tá? Como que faz a vetorização e aí a gente entra mais a fundo nesse assunto, tá? De início, como eu disse, eu só queria introduzir para vocês a ferramenta. Eu acho que está suficiente, já deu para ter uma noção do que é ali o Illustrator, para que ele serve. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai falando mais sobre, tá bom? Obviamente. E, bom, por hoje é só, ok? Até a próxima, pessoal. Até a próxima aula. É isso aí. Tchau!